Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do XP Resolve. No vídeo de hoje nós temos a prova de 2017, logo de primeira aplicação, e uma figurinha muito importante, muito utilizada, presta bastante atenção na dica, como repertório na prova de redação, que é o John Rawls, a ideia da justiça como equidade. Esse personagem é imprescindível na discussão sobre cidadania, participação política, igualdade e organização de direitos. Presta bastante atenção, o John Rawls pode ser um ótimo coringa para vocês aí, ó. Cobra de Kainan, ela vai gostar de explicar para vocês. É o seguinte, uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações mútuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que na maioria das vezes agem de acordo com elas. Lembra que eu chamei a atenção? O John Rawls vai falar exatamente sobre esse aspecto de organização da sociedade. Uma sociedade é bem ordenada, não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. E esse é um dos principais temas do qual nós abordamos o John Rawls. A ideia de justiça como equidade, na qual o direito aos indivíduos seja respeitado, apesar das diferenças entre eles. Fechou? Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça. Texto tranquilo, John Rawls, muito bom de ser lido, e ele coloca exatamente o que no comando? Ó? A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? Gente, você percebe que a discussão aqui não vai girar em torno se a gente parar para imaginar, em torno de discussões, por exemplo, de absolutismo. Entende o que eu quero colocar? A questão da racionalização, da moral, do racionalismo. A discussão acaba aparecendo entre outros aspectos. Por exemplo, eu preciso entender que as pessoas são diferentes e essa sociedade é composta, por exemplo, por essas pessoas que se relacionam e, apesar de serem diferentes, respeitam, por exemplo, as normas que foram anteriormente pré-estabelecidas. Então, o que vai ser discutido, na verdade, aqui é exatamente essa relação de liberdade, até que ponto eu sou livre e eu preciso respeitar exatamente essa organização social estabelecida. E esse é um princípio, por exemplo, liberal. Eu já tinha chamado a atenção de vocês em outros vídeos. Cuidado, o liberalismo ele tem diversas vertentes. Prestem bastante atenção. Normalmente, a gente pensa na vertente econômica, por exemplo, da teoria liberal, de um Estado mínimo, da não intervenção do Estado, por exemplo. Mas esse liberalismo ele vai ser uma das bases teóricas de vários movimentos sociais, principalmente essa ideia do liberalismo. Você vai cair um valor mais extremo, o utilitarismo. Você pode pegar, por exemplo, a ideia do John Locke, a ideia, por exemplo, se a gente parar para imaginar, de toda a discussão que vai levar ao iluminismo, à Revolução Francesa, são princípios liberais. Entre esses princípios, a da igualdade civil. Tudo bem? Então, na verdade, o que a gente vai estar discutindo aqui no nosso gabarito é exatamente essa relação entre liberdade do indivíduo e a autonomia que é pregada pelo liberalismo. O Rawls fala muito sobre isso, né? O indivíduo ele entende que existem regras e uma sociedade funciona bem quando essa organização é mantida. Se você parar para imaginar, a independência entre poder moral e racionalismo. Essa discussão não é do campo do racionalismo, beleza? Da mesma forma, por exemplo, o absolutismo vai totalmente contrário a esses princípios. A dialética indivíduo e governo, do governo autocrata do idealismo, e vai cair no Hegel, por exemplo, ou algo parecido, também vai tangenciar completamente. E a contraposição entre bondade e condição selvagem do naturalismo. Gente, você percebeu que ele viajou completamente aqui nesse ponto? Consequentemente, falso. Se você entender quem é o John Rawls, a questão fica muito mais tranquila de ser gabaritada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu, gente. Até mais.